módulo 8, vídeo 2, os diferentes profissionais técnicos e suas funções. Eu costumo dividir os profissionais técnicos em 3 grandes categorias: os técnicos projetistas, os técnicos construtores e os técnicos operadores. Todos eles falam entre si e colaboram, mas eles têm funções e objetivos diferentes no meio de uma produção. Os técnicos projetistas, eles podem ou não ser a equipe criativa. Em geral, um cenógrafo iniciante trabalha como assistente de um cenógrafo já consagrado e ele faz as plantas, pega as ideias do cenógrafo, os desenhos artísticos daquele cenógrafo e vai transferir aquilo para desenhos técnicos com a planta, de acordo com a planta e com as dimensões do teatro que eles vão fazer a produção, e vai então fazer esse desenho técnico, esse projeto de construção do cenário. Mesma coisa o figurino. Pode ser o figurinista? Pode. Em geral, figurinistas em início de carreira trabalham como assistentes de figurinistas já consagrados. Então eles pegam os desenhos do figurinista e vão transformar aquilo em desenhos técnicos, ou às vezes vão também pegar materiais, prova de material, para que o figurinista possa decidir melhor que tipo de material vai usar para cada projeto de figurino dele. A mesma coisa na iluminação. Em geral, iluminadores iniciantes trabalham com iluminadores consagrados e vão pegar as ideias de luz e as indicações do iluminador que está assinando o espetáculo e vão transformar aquilo no mapa de luz, ou seja, em qual vara daquelas varas elétricas do teatro vai estar cada refletor e virado para cada lugar, e para que região do palco ele vai estar destinado para iluminar. Então esses são os técnicos projetistas. Uma vez que os projetos de cenário, figurino e luz estão prontos, você tem os técnicos construtores. Os técnicos construtores vão trabalhar dentro do galpão ou de um ateliê de costura e vão transformar aqueles projetos em realidade. Para isso você tem uma série de profissionais. Você tem pintor de arte, o cenotécnico, a chefe de costura, modelista, alfaiate, sapateiro, peruqueiro, enfim, serralheiro, qualquer profissional necessário para transformar aquela necessidade daquele projeto em realidade. Esses são os técnicos construtores. O aderecista, que é um técnico muito especializado em objetos de cena. O aderecista, tudo que é coisa pequena da produção é com o aderecista que a gente resolve. O aderecista também é muito importante porque ele faz muitos efeitos especiais. Por exemplo, uma espada que tem que quebrar durante a cena. É o aderecista que faz e pensa qual é o segredo, como que vai fazer essa traquitana, essa coisa para que a espada fique dura no início e possa ser quebrada em cena aberta. Então, esses são os técnicos construtores. Uma vez que você tem tudo construído, você vai para dentro do teatro. Aí é esse período de montagem da produção é um período em que os construtores, os projetistas, a equipe criativa e os técnicos operadores, que são aqueles que vão operar o espetáculo, vão se encontrar para poder entender aquele espetáculo. Então, esse período de montagem é quando você entra com o cenário dentro do teatro, pendura nas varas, coloca tudo nos lugares onde tem que colocar. As equipes de criação vão explicar para os técnicos operadores qual é a ordem das cenas do espetáculo, e você tem também uma série de ensaios técnicos que são importantíssimos. Depois a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando de cronograma, para que aqueles técnicos operadores possam realmente saber o que estão fazendo na hora de operar o espetáculo. Então os técnicos operadores, eles podem ser maquinistas, cortineiros, que em geral cuida só de cortina. Um técnico operador muito importante são os contrarregras. Os contrarregras, aliás, eles são tão importantes, eles cuidam do que o aderecista faz. Os contrarregras cuidam dos objetos pequenos da produção. Então, algumas produções podem ter uma demanda gigante de objetos pequenos, lanças, copos, canecas, uma cena num bar que tem que ter um monte de coisa, prato, comida, talher,
ou não, mas enfim, os técnicos, e por isso os técnicos operadores contra-regras, eles são os únicos que participam também dos ensaios de cena, lá do início, porque eles têm que entender e já vão aprendendo o espetáculo e aprendendo a ordem dos objetos que eles têm que cuidar. Em geral, na coxia do teatro tem sempre um canto que é dos contra-regras, que é onde eles organizam o material todo pequeno que entra e sai do palco, e onde também a gente coordena o coro inteiro, por exemplo, que tem que entrar com lança, as mulheres com cesto de fruta, com pétala que joga. Então tudo isso tem que estar preparado para que na hora da ação as coisas estejam todas ali prontas para que o cantor ou o coro ou quem quer que seja possa passar, pegar e fazer a cena dentro do palco. Então essas são as divisões. É importantíssimo você ter todos esses profissionais engajados e compartilhando informação, porque uma das coisas principais em ópera é você compartilhar as informações todas. Quanto mais você compartilha, menos chance de dar errado. Ópera é um espetáculo ao vivo, então por isso você precisa que os construtores tenham conversado muito bem com os operadores, para que os operadores não tenham surpresa na hora de operar aquele cenário. A mesma coisa o figurino, porque quem fez o figurino às vezes fez o bolso de um jeito para que a pessoa possa colocar a mão e não cair tudo que tem que estar ali dentro. Então assim, as camareiras, que são técnicos operadores também, têm um papel importantíssimo, porque elas que sabem e têm que entender naquele personagem como que ele tem que estar no primeiro ato, no segundo ato, no terceiro ato, o que faz parte de cada figurino em cada ato. E tudo isso são os técnicos operadores. E antes que eu me esqueça, nós temos também os visagistas e os maquiadores, que também são importantíssimos, porque muitas vezes em algumas produções eles são responsáveis por toda a caracterização do personagem. É isso sobre os diferentes profissionais e suas funções. Qualquer dúvida, podem me contactar. Obrigada.